Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que logo mais às 9h45 recebe o Rosário Central no Morumbi, em duelo que vai decidir uma vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, na Argentina, 0-0. E agora o tricolor precisa vencer para não acumular mais um fracasso na temporada que já foi marcada por eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. É claro que um empate na casa do adversário e com um a menos desde o primeiro tempo pode ser considerado um bom resultado. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso. A missão do São Paulo, logo mais no Morumbi, é simples no papel. Só a vitória interessa e, se possível, sem tomar gol do Rosário Central, porque se tomar a coisa pode desandar. O time argentino jogará por qualquer empate desde que balance a rede, ao menos uma vez. A partir daí, qualquer igualdade classifica o Rosário. Time que marca bem forte, tem uma bola parada perigosa, mas vai jogar esperando a gente errar. A gente vai ter que furar um bloqueio que eles vão ter e vamos conseguir, se Deus quiser. A missão do técnico Diego Aguirre é evitar que o cenário do ano passado se repita, quando o São Paulo foi eliminado de 3 competições ainda no primeiro semestre: Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. No treinamento de ontem foram permitidas poucas imagens, mas deu para ver que Nenê e Éder Militão estão recuperados, tanto que foram relacionados. Valdívia e Marcos Guilherme brigam pela vaga de Everton. Outra dúvida está entre Petros e Lisiero para entrar na vaga de Hudson no meio-campo. Com isso, o São Paulo deverá entrar em campo com Sidão no gol, Arboleda, Bruno Alves, Éder Militão ou Anderson Martins, Regis, Petros ou Lisiero, Jusilei e Reinaldo. Na frente, Nenê ou Cueva, Valdívia ou Marcos Guilherme e Diego Souza no comando do ataque. É um jogo decisivo, onde passa para uma próxima fase no campeonato importante que é a Sul-Americana. E a gente sabe dessa importância e vai lutar e batalhar bastante para sair vitorioso do Morumbi. Nosso torcedor está do nosso lado, lutando no Morumbi. Ele faz o caldeirão e nos empurra para cima dos adversários. E isso faz com que a gente tenha mais força para ganhar o jogo. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A torcida do São Paulo na expectativa hoje de um bom público no estádio do Morumbi e uma classificação. Por que uma classificação? Daqui a pouco nós vamos acompanhar aí o nosso trabalho junto à equipe do Rosário Central. E o que nós pudemos observar ontem é que o São Paulo vai pegar um adversário morto, não é? E aí o São Paulo, eu não gosto muito de falar de obrigação, mas o São Paulo tem obrigação de em casa passar pelo Rosário Central. Empate em 0-0 lá. Depois, nos últimos 4 jogos, a equipe do Rosário perdeu as 4 partidas. Perdeu a última para o Arsenal de Sarandi por 4-0. Está com o técnico interino, está nas últimas colocações do Campeonato Argentino. O São Paulo não pode pagar o mico de não se classificar em casa diante de um adversário muito fraco. Repito, já a gente vê a preparação do Rosário. Diante disso, o São Paulo, que até comentava com o Flávio na segunda-feira aqui, a gente comungava da mesma opinião, o São Paulo pode fazer uma boa campanha, comparada no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma boa campanha do que ele fez na temporada anterior. Mas não é um time que vai brigar por título. Então, de repente, se tem uma competição, aspecto financeiro, uma competição que também dá vaga a Libertadores e que é muito interessante, é a Copa do Brasil. Então, talvez possa ser, no meu entendimento, a prioridade do São Paulo essa competição. Por isso, o São Paulo tem, no meu entendimento, por isso tem o São Paulo, no meu entendimento, obrigação de vencer, Flávio. Boa noite. Boa noite. Não só você falou Copa do Brasil, Sul-Americana. Desculpa, Sul-Americana. Não, também é a Copa do Brasil. O São Paulo já foi na Copa do Brasil. Já foi na Copa do Brasil. E a Sul-Americana dá a vaga à Copa Libertadores da América. Sim. Boa noite, então, Garrafa. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, Michele. O time do Rosário é muito ruim mesmo, é fraco. O São Paulo poderia já ter vencido lá na Argentina, não venceu. Então não é só fazer o normal, né? Só fazer aquilo que se espera de um time que vem melhorando. Está longe de ser um time espetacular, é um time que começou agora a trabalhar. O São Paulo sempre recomeça, né? Mas recomeçou com o Diego Aguirre e vamos ver o que ele vai fazer. Mas em tese o adversário é muito fraco. Agora é claro, né? Sexta-feira é aniversário da eliminação para o
Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Que é bem pior do que, historicamente, em todos os sentidos, do que... Equipe que nunca tinha jogado uma partida internacional fora, uma equipe praticamente amadora. E acho que só jogou essa também. Então, o São Paulo normalmente ganhará o jogo. Precisa ganhar, né? Se empatar 1-1, 2-2, está fora. Teoricamente vai ganhar o jogo. Não consigo imaginar encontrar dificuldade com um time tão fraco como está momentaneamente o Rosário Central. Veja na reportagem de Osmar Garrafa como foi o último treino dos argentinos antes do confronto contra o Tricolor. Em crise. Assim chega o Rosário Central para brigar com o São Paulo por uma vaga à próxima fase da Copa Sul-Americana. A equipe argentina não vence há 4 jogos. Desde a última partida, é comandada de forma interina pelo técnico da base, José Chamó, que estreou com derrota no Argentino, perdendo para o Arsenal de Sarandi por 4-0. Com pouco tempo para trabalhar, Chamó vem utilizando o diálogo com o elenco para colocar suas ideias em prática. A cabeça tem muito que ver. El saber hacer las cosas dentro de la cancha, muchísimo. Entonces, necesitamos tiempo para trabajar, sí, pero no lo hay. Y en el fútbol hay que adaptarse, hay que convencerse de que se puede llegar igualmente y salir a la cancha como se está y darlo todo, ¿no? Para o meia Leonardo Gil, essa troca de treinador na véspera de uma decisão não pode atrapalhar o desempenho da equipe. Lo que está pasado se deja atrás. Hoy vino un técnico con jerarquía para ayudarnos, para tratar de salir de esta situación que tenemos en el torneo, pero como siempre digo, estos partidos son especiales, Central siempre sabe de qué manera jugarlos, así que trataremos de hacerlo de lo mejor. No jogo da ida em Rosário, empate em 0-0 com o Tricolor. A equipe argentina, além da vitória, tem a vantagem de jogar por empate com gols para avançar na competição. El partido hay que jugarlo. Y hay que salirlo, como te digo, a proponer lo nuestro, pensando en pasar y más allá del resultado que está ahora. Ô Flávio, a equipe você falava, né? A gente falava aqui da fragilidade do Rosário. Os caras estão lamentando a ausência do Tóbio, né, que era do Palmeiras aí, foi contratado na época que veio aquela leva de argentinos. Ele ainda pertence ao Palmeiras com uma lesão muscular, ele acabou sendo cortado e o pessoal do Rosário lamentando a ausência do Tóbio, para demonstrar a fragilidade. A situação está tão complicada lá que se aventou a possibilidade, o Bausa é um deus lá no Rosário Central, né, pela história que tem no clube, e ele poderia ser o técnico, mas acabou não acertando, e aí o Rosário falou, ó, termina o campeonato argentino, termina a temporada com o interino, já entendendo que a Sul-Americana já ficou para trás, e aí depois começa o planejamento para a próxima etapa do campeonato argentino. Então, é o que a gente falou aqui, é um adversário muito fraco, muito frágil, mas todo cuidado é pouco, porque se trata do futebol argentino, um futebol aguerrido, futebol de pegada. É a única chance que tem o Rosário de aprontar uma surpresa para cima do São Paulo. E, além de tudo, responsabilidade do São Paulo, né? Claro. Então, todo mundo lá sabe disso, sabe quem está enfrentando. Então, se o São Paulo tomar um gol, por exemplo, que o desclassifica se não fizer 2 na sequência, é um pepino. É outro lado que o São Paulo tem que também ver como é que fica o poder de reação da equipe. Enfim, é teoricamente um jogo bem tranquilo em que pesa enfrentar uma equipe argentina. E só para não confundir a cabeça do torcedor, Michele, na Copa do Brasil acabou aquela história do gol com peso dobrado aí, ou um peso maior fora de casa. Na Copa do Brasil isso acabou. Na Sul-Americana não. Na Sul-Americana, ou seja, 0-0 lá, empate com gols aqui, vale a classificação para o time argentino. Então por isso que o Flávio lembrava bem aqui. Se o São Paulo sofre um gol, aí só a vitória interessa, porque qualquer empate com gols classifica o Rosário Central à próxima fase. Bom, a enquete de hoje segue falando do Tricolor, eliminado nas semifinais do Paulistão e na 4ª fase da Copa do Brasil. A gente quer saber o seguinte: Diego Aguirre corre risco de demissão no São Paulo com uma possível eliminação para o Rosário Central? Ah, não, né? Ele acabou de chegar, gente. Ele nem conhecia o Carille. Dê sua participação. Da cabeça de diretor e de fraude de Nenê, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Mas seria um absurdo completo. Não, né? Absurdo. Seria um absurdo a demissão do Diego, mas também será um vexame muito grande caso o São Paulo não avance. Mas não acredito que isso aconteça, não. E aí, Flávio, corre risco Aguirre? Eu nunca ouvi falar disso. Mas, deixa eu ver se tem alguém pendurado.
Tem o Jair Ventura, né? Porque a gente procura sempre, de um modo geral, estou falando programa esportivo em geral, como se fala pouco de futebol, se conhece pouco de futebol, a gente procura temas. Então, do Jair acho que não colou muito, e o Santos também não tem a mesma repercussão. Como não dá para falar em derrubar o Carille nem o Roger, então levantou-se essa história. É claro que do Leco qualquer coisa pode vir, mas até para o Leco acho que seria um pouco demais pensar num negócio desse.